Seja bem-vindo a mais um episódio dessa primeira temporada do podcast Por Trás do Anúncio. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma convidada muito especial. Ela que é visionária, traz um assunto tão formal e sério, de uma forma didática dentro das redes sociais, leve, e que nós, enquanto empresários, profissionais, conseguimos entender. Eu até fiz aqui uma cola, né, porque ela merece. Conhecida, eu chamo ela de Cris, né? Mas Cristiana Schumacher, contadora e especialista em gestão empresarial, sócia gestora da Schumacher Contabilidade, uma empresa de 57 anos no mercado e com mais de 40 profissionais envolvidos. Cris, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Agradeço, Miriam, o teu convite, muito importante essa conversa, né? Eu digo que o nosso papel, trazer o mundo que a gente tem de melhor, né? Conversar. Então, é muito importante a gente desmistificar alguns assuntos e esse teu podcast aqui, com certeza, vai fazer o papel dele nesse sentido. Feliz. Cris, então a gente vai começar já colocando já fogo arrasando. Aqui. E, Cris, eu quero entender como você percebe o mercado hoje. A contabilidade tradicional, ela está com os dias contados? Eu digo que a contabilidade nunca vai morrer, né? Tem esse papo, a contabilidade vai morrer, não vai morrer. O que vai acontecer vai mudar, já está mudando, já mudou muito. E o contador ele tem que se adaptar. E eu acho que ele tem que voltar ao papel principal dele, que é de conselheiro e de braço direito do empresário. Então, por vezes, o contador acaba se enxergando como um apurador de impostos, ou o guarda-livros, como antigamente, né? Ou aquele mal necessário. Eu acho que essa visão tem que mudar. Muitos contadores já estão atentos a isso. Quem não mudar, eu acho que vai morrer, sim, porque com a reforma tributária vai tornar a apuração dos impostos vai ficar toda digitalizada. Praticamente sim. O governo já vai ter a informação antes de qualquer um de nós. Então, o contador que, por lei, deve existir, deve estar presente nas empresas, ele vai poder assumir com mais tranquilidade esse papel de conselheiro, já que ele é obrigado por lei a estar ali. Por que não assessorar de fato os empresários e ajudar os empresários a olharem para o que importa, né? Que é o resultado das empresas e a perpetuidade das empresas. Isso mesmo, a gente precisa de uma visão estratégica, né? Porque se a gente não tem um embasamento muito forte nos números, é impossível dar o próximo passo e crescer, né? Ontem mesmo eu estava numa conversa e às vezes a gente acaba, nesse mundo com tanta informação, a gente acaba ficando refém das informações e entrando na onda, né? E ontem eu falava, por que a gente abre uma empresa? Por que uma empresa nasce, né? E ela nasce porque o sócio quer dinheiro. Ah, não, Cris, mas eu tenho um propósito de vida que é fazer isso, trazer os meus serviços para as pessoas. Não, aí tu vai abrir uma entidade sem fins lucrativos, né? Aí tu vai fazer caridade. Se tu abrir uma empresa, no fundo, a tua opção é ganhar dinheiro. É só ganhar dinheiro? É óbvio que não é só ganhar dinheiro, mas é importante ganhar dinheiro. Então tem que ficar claro, porque eu vejo o empresário se perdendo em faturamento, em ego, em muitas outras coisas e não olha para aquele basiquinho lá que é assim, estou tendo resultado, estou cumprindo o meu... Porque ter resultado também é um papel social. É um papel social, por quê? Porque tu vai perpetuar a empresa e vai manter os funcionários, tu vai manter a arrecadação para o governo, que vai se transformar em benefícios para a sociedade. Então, ter lucratividade também é ter um papel social. Sim, sim. E tu trouxe um ponto que é muito importante também, né? Porque a gente vê muitos assim, eu faturo isso, eu tenho isso, e é muitos números do ego, né? Porque a gente sabe que lá na ponta, e eu vejo muito isso também, pergunta, mas qual que é o teu lucro? E aí já fica aquele choque, assim, já fica um não branco, sabe. Não sabe. Então, como é que quer chegar num momento de escala se não sabe o básico, né? Exato. E por isso que eu digo que às vezes, aliás, muitas vezes a rede social atrapalha, né? E eu trago ali ultimamente se via falando muito, faturamento é ego, caixa é rei, faturamento é ego, existia uma frasezinha ali que estava todo mundo falando no Instagram,
E a galera que não entende muito bem, daqui a pouco pega aquele pedacinho e toma aquilo como verdade, mas só um pouquinho, vamos mais a fundo nisso, né? Tudo bem, o caixa é rei, mas assim, caixa sem lucro, tu não vai manter aquele caixa e tu vai morrer. Então eu vejo isso, os empresários se apegando às vezes por não gostar, né, de números, por a gente já ter aquela história lá que no colégio eu tinha um professor de matemática que eu não gostava, eu não gosto de matemática. Eu também não gosto de matemática, entende? Não tem nada a ver. Hoje eu vejo que não tem nada a ver uma coisa com outro. O contador, ele basicamente usa as 4 operações e percentual. É isso que a gente usa no nosso dia a dia, né? Sim. Então as pessoas confundem isso e acabam carregando por uma coisa muito importante, que é olhar os números da própria empresa, que é o que vai dizer se a empresa vai perpetuar ou não, e não olham. Porque tem um ranço da matemática lá, não sei da onde, o tabu. Tem uma pesquisa do Itaú muito legal sobre o tabu, a relação do brasileiro com o dinheiro. Ela é muito ruim, ela é péssima. Né? O brasileiro não sabe lidar, a gente não fala sobre isso. Então a gente vai criando todas essas camadas, essas barreiras, e quando chega para ser empresário, é óbvio que a gente vai lidar com medo, ou não vai querer olhar para isso, da mesma forma como a gente faz na pessoa física, né? Não olhando muitas vezes para o nosso próprio dinheiro, não olhando para o nosso próprio caixa, né? E aí vem um outro ponto agora que tu tocou, né? Muitos negócios confundem o que é da empresa, o que é pessoal. Isso é básico, isso. O que é da que são pessoas diferentes, né? Pessoa física é uma, pessoa jurídica é outra. Como é que eu trato isso de forma diferente? Como é que eu regulo isso? Então, para eu chegar ao ponto, eu saber, quanto dinheiro eu posso tirar da empresa, eu preciso fazer muitas contas que não são complexas. E eu acho que é esse o papel, e é isso que me diz. Na verdade, o meu incômodo é esse. Eu vejo muitos empresários que têm condições de daqui a pouco ter um resultado muito melhor e uma tranquilidade melhor, olhando para alguns poucos aspectos, e a gente tem que tornar isso simples. Sim. E a contabilidade, ela sempre foi muito, eu digo, aqueles homens engravatados, né, que falam aquele linguagem da instituição normativa, que é a Receita Federal. Ninguém quer saber disso. Eu quero saber, de fato, o que eu faço aqui na minha empresa, né? Sim. E eu acho que é nosso papel, como contador, pegar isso, existe uma instituição normativa da Receita Federal, e trazer a linguagem do empresário para que ele possa aplicar, entender e tirar melhor proveito de tudo aquilo. Sim, perfeito. E Cris, muito dentro disso que tu traz, compartilha, eu vejo que tu vem de um mercado totalmente formal, conseguiu construir isso de uma forma leve, é bom, é interessante de acompanhar o teu conteúdo, a gente consegue compreender, mesmo termos muito técnicos, tu consegue trazer isso com uma naturalidade, uma facilidade. Conta para nós como surgiu como é que foi esse processo, né, também de ser o rosto da empresa, de estar à frente ali nas redes sociais, e um quadro muito bacana que é o Pílulas, né? Conta para nós como que foi isso. Essas coisas surgem do acaso, né? E no fim tomam uma proporção bem diferente do que a gente imaginava. Na verdade, o Pílulas surgiram depois da pandemia, se eu não me engano foi 21. E depois da pandemia, eu creio que todo mundo passou por aquele processo, né? De repensar e ficar em casa e tal. E então, quando a gente volta a poder sair, foi 21, eu acho. Eu pensei, eu quero ir em evento diferente, não aguento mais evento de contador, que é todos aqueles contadores engravatados, falando, aquela chatice toda. Eu falei, eu quero uma coisa diferente. E apareceu no meu Instagram, então, o Gramado Summit. Eu nem sabia o que era o Gramado Summit. Eu olhei, vai palestrar o fulano, que me interessou, eu vou pro Gramado Summit. Estava saindo uma comitiva de Lajeado que estava indo para lá, mas eu nem tinha ideia, nada, fui sozinha, caio eu no Gramado Summit, aquele evento gigantesco, maravilhoso. E eu digo que o Gramado Summit mudou a minha vida nesse aspecto, porque então venho eu do mercado tradicional, que eu tinha medo, mulher, né? Então nós temos essa questão, né, do preconceito. Sim, então assim, sou mulher, aí já fica meio assim, eu não sou tão formal, sou formal, mas não sou tanto, né? Então, eu tinha essa dificuldade de me colocar naquele local. Então, caio no Gramado Summit, onde, nossa, diversos palcos, todo mundo conversando. E eu vejo gente muito jovem dando palestra, né? Gente ali de 19 anos, enfim, menos até, né? E quase crianças ali palestrando. E
E teve uma palestra da Malu Perini e ela falou do rosto, né? Do rosto da empresa. Então eu saio, eu volto dirigindo naquelas 3 horas que a gente faz, então, o balanço, né? Quando eu voltei pra Lajaica dirigindo, eu pensei, bom, alguma coisa eu tenho que fazer daqui, alguma coisa eu tenho que tirar, né? Então eu voltei com duas propostas pra mim mesma. A primeira é que a Schumacher Contabilidade teria que ter um rosto, e esse rosto teria que ser eu, pelo perfil, né? Sim. Os demais sócios creiam que tem um perfil um pouco mais resguardado, assim, do que eu sou mais expansiva nesse ponto. Então, teria que ter um rosto e eu teria que ir para a internet. Mas aí é que é o brabo, né? Eu vou para a internet falar o quê? Mas aí, como eu vi aquela galera ali de 19 anos falando, pensei, gente, eu tenho 40, então, assim, alguma coisa eu tenho para falar, né? Eu tenho para ensinar para alguém. Então volto, e eu nunca me esqueço, voltei na sexta e no sábado de manhã eu fui trabalhar, colocar as coisas em dia e tal, eu tava eu sozinha no escritório, eu pensei, vou gravar um vídeo. Mas vou gravar de quê, né? Eu vou trazer então alguns pontos do Gramado Summit. E trouxe trouxe pílulas, né? Fragmentos, até porque eu tenho uma primeira formação, eu sou farmacêutica e tive um negócio, eu tive uma drogaria por muito tempo, então Então é dali. Eu já morei do lado de cá, né? Então eu sei o que é o empresário que cai lá no meio do fogo e precisa entender as coisas e não sabe nada, né? Porque antes de ser contadora, eu tive essa experiência de ter um negócio, né? Gerir sozinha e sei como é também. Vivenciou na pele. Vivenciei na pele. Então trouxe isso, então, as pílulas do Gramado Summit e fiz pequenos vídeos sobre o tema. Depois acabou o tema Gramado Summit, ficou só pílulas, então, né, que eu tive que evoluir para demais temas. Mas então foi assim que nasceram as pílulas e graças a Deus são muito bem vistas, né, por todos. Sim, e tu traz isso de uma forma leve, então a gente consegue compreender, né, de novo, temas às vezes complexos, porque tu tem um entendimento muito grande dentro da tua área, né, de contadora. Porém, nós, enquanto empresários, empreendedores, profissionais, entendemos o básico do básico, né, e aí tu consegue trazer essa informação de uma forma mais assertiva, até pra gente estar atento, né, a gente vive no Brasil, tem as mudanças, elas acontecem de forma recorrente e rápidas, né? Então, sim, sem dúvidas, tu conseguiu quebrar esse gelo desse mercado que é tão tradicional, ali, né, certinho, né? Então, tu conseguiu, sim, trazer. E é muito bacana. E, inclusive, tu deve inspirar outros profissionais das áreas também, né? Exato. Eu tava conversando até com um cliente, ele diz, tu é o Antigo e o Novo Testamento junto numa pessoa só. Que ele diz isso, que eu consigo trazer o Antigo Testamento, né? Aquela coisa formal da contabilidade, sim, essa robustez, mas com uma contemporaneidade, né? Uma leveza, que é o que exige o mercado hoje. E com certeza está sendo disruptivo. Hoje de manhã eu conversava com algumas colegas e o quanto é necessário essa disrupção para justamente a sociedade nos enxergar, nós contadores nos enxergarmos de forma diferente e a sociedade também para saber que pode contar com a gente, né? É um processo educativo, na verdade, né? Exato, é um processo educativo. Eu falo, essa é a minha parte social, assim, ir para as redes e conseguir entregar um pouco, de forma simples, aquilo que eu julgo que é necessário, dividir um pouco do conhecimento, que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de conhecer, de ler, de aprender. Eu sou muito ligada nisso. Então, é a minha forma também de devolver um pouco para a sociedade, né? Cada um devolve da forma que consegue o que eu posso trazer de benefícios. Sim, isso é um exemplo bacana porque você não deixou de ser autoridade dentro da tua área só porque começou a gravar vídeos, muito pelo contrário, só potencializou e fortaleceu, né? Então toda aquela autoridade que tu tem de anos ali dentro do escritório veio para o digital e aí, obviamente, um fomenta o outro, né? Como é importante esse movimento. Mas tem que ter coragem, porque aquela história que todo mundo fala, virou blogueirinha, agora tu né? Tu também deve ter passado por isso, né, Miriam? Eu também sofri, né? As pessoas falam, ouvi muito isso, virou blogueirinha,
tudo bem, aí tu deleta, porque tu sabe, na verdade, o que tu quer ali, né? Qual então, é o teu propósito, qual é o teu propósito? Então, se tu tá segura nesse entendimento, tu não te afeta, e muitas vezes tu não recebe o apoio das pessoas que tu esperaria receber apoio, recebe apoio de outras, né? Isso eu ouvi, senti, estou repassando, né? Então, sim, se quer, né, ir pra internet, as pessoas vão chamar de blogueirinha. Quem tu acha que te apoia não vai te apoiar, são as demais pessoas que vão te apoiar, mas tem que seguir firme. E, aliás, aquelas pessoas que te chamam de blogueirinha, tu vai ver que meio ano depois tentarão fazer seus próprios vídeos também. Então, nada como um dia após o outro, relaxa, a vida é assim, né? E a gente tem que estar firme naquilo. Eu sempre trago a questão da clareza, né? Até pra minha fala. Então, eu sempre penso assim, ó. Eu sempre tenho uma imagem na minha cabeça que é quando tu mexe na água com barro, né? Então, foi aquela água toda embarrada, né? Então, assim, calma aí, né? O que tem que ficar daqui? Então, deixa baixar, deixa clarear. E, de fato, assim, o que de fato aqui é importante? Se tu fosse tirar uma única coisa daqui, o que é importante? E o resto limpa. Porque senão a gente surta, porque a gente está num momento da sociedade de muita informação, todo dia tu tem que alguma coisa diferente, né? Tu tem que isso, tem que aquilo, né? E aí, Cris, eu acredito que entra o momento da relevância, porque todo esse teu conhecimento, ele precisa vir para as pessoas certas, né? Então, tu tá fazendo um favor, literalmente, para a sociedade, né? De educar as pessoas. E, sem dúvidas, assim, só vai fortalecer. Sim, a gente tá num momento de muito conteúdo e isso, às vezes, até pesa na nossa cabeça, né? Mas a gente vai ficar com quem a gente entende que é relevante, que faz sentido a gente ouvir, né? Então, como é importante, assim, esse destrave, né? Essa questão toda que tu traz. E, Cris, aproveitando muito nisso, né? Quero trazer mais um aspecto que eu já tive a oportunidade de te ouvir falar. E, recentemente, eu vi uma pesquisa da Forbes Carreira que chocou, assim. 72% das pessoas, principalmente dos colaboradores, né, não se sentem engajados dentro do mercado de trabalho, né, das culturas da empresa. E se a gente olha para nível global, é somente 23% que se diz feliz. E eu sei que tu tem um case muito bacana que eu gostaria que tu compartilhasse, porque a empresa, 57 anos, né, tem contadores que estão contigo desde o início. Como que tu fez, assim, para fortalecer essa cultura dentro do negócio e manter essas pessoas felizes nesse ambiente? Conta para nós. Exato. Então, como a empresa tem há 57 anos, essa cultura já vem lá da época do meu pai, né? E eu acho que ali naquela época não se falava tanto, né, de cultura empresarial, mas já existia esse olhar para os colaboradores como pessoas, né? Não digo como família, mas como pessoas. Então, a gente sempre se tratou de forma muito educada dentro da empresa, sempre entendendo os problemas pessoais dos colaboradores e sempre uma via de mão dupla. E é isso que eu digo, porque hoje existem os meus direitos, tá, e os teus deveres, né? Sim. Então, assim, se eu estou aqui combinando, eu combino contigo, tu vai trabalhar para mim e eu vou te pagar esse salário ou vou te entregar, é uma troca. Então, essa troca tem que existir, né? E assim como eu quero que tu me veja, eu também quero te ver, né? Sim. Então, eu acho que isso já vem culturalmente. Em algum momento, com a entrada da geração Z, sim, né? Que todas as empresas começam a sofrer mais. Sim. E nós, lá no escritório, temos uma questão que é um ponto favorável, mas também é muito difícil, que é colocar todas essas pessoas. Eu tenho pessoas que estão há 45 anos trabalhando lá e tem pessoas que entraram agora. Então, assim, né, fazer essas gerações trabalharem juntas, né? Conversarem, uau! Isso. Então, também passou um processo de aprendizado que não bastava mais só a gente cumprir o nosso combinado, né? De tu trabalha, eu devolvo, até porque mudou o entendimento da sociedade em relação a isso. Então, a gente começou a trazer alguns olhares para quebrar um pouco o gelo, né? Ou quebrar um pouco essa atmosfera de um escritório contábil, que é uma atmosfera muito dura, né? A gente tem muito prazo, a gente não pode errar um centavo, para nós é erro. Sim. Então, é muito duro. Então, a gente começou a trazer alguns mecanismos para trazer uma leveza dentro da empresa para as pessoas entenderem. Bom, agora eu estou trabalhando, eu tenho que ser dura, mas neste momento aqui eu posso ser um pouco mais leve, eu não preciso ficar 100% da minha vida sendo dura. Então, nós temos a comissão social, que é uma comissão
eleita, na verdade, assim, quem quer participar se coloca à disposição da Comissão Social, que são os próprios colaboradores da Schumacher que criam esse time e eles promovem muitos eventos. Então, a gente promove muitos eventos dentro e fora do escritório e sempre com esse propósito de trazer uma leveza e de trazer a integração das pessoas. Porque muitas vezes, quando a gente está na nossa cadeira, a gente acaba assumindo uma persona, né? Sim. Daquele cargo ou, enfim, daquele momento de estresse. Mas quando as pessoas têm a oportunidade de conversar com um colega fora daquele ambiente ou dentro daquele ambiente numa outra situação, isso pode mudar a percepção. E com certeza unir mais o time. Então, além das festas de fim de ano que a gente já fazia com a família há muito tempo, depois a gente passou a fazer só com o time mesmo, para realmente haver integração, a gente começou com, a gente chamou de Schumacher Saúde e Bem-Estar, né? Que é reforçar e trazer esse olhar de autocuidado para os colaboradores, o que eu estou fazendo comigo mesmo. E, aliás, isso veio para mim, porque quando os colaboradores têm problema, a primeira culpa é sempre da empresa, né? Porque Sim. Isso aqui é um horror. Daí eu comecei a ir mais a fundo. Tá, mas não é aqui o problema. Muitas vezes o problema não é da empresa. Sim. O problema tá fora da empresa, só que cai na empresa porque as pessoas passam a maior parte do tempo da vida delas dentro da empresa, né? Então, reflete em tudo. Reflete em tudo. Então, assim, uma pessoa que não se cuida, que não faz exercício, que só come porcaria, que briga com todo mundo... A culpa é da empresa? Não é a culpa da empresa. Então, eu pensei, a gente tem que começar a dar um passo para trás e trazer essa consciência de autocuidado, né? Então, começamos a fazer vários eventos nesse sentido. Então, começou com o Festival do Bolo. Então, o que é o Festival do Bolo? É super simples, mas dá super certo, né? Nós temos as nossas reuniões mensais, que é com toda a equipe. Depois, a gente faz um lanche coletivo, onde algumas pessoas trazem... Agora até já virou café da manhã, já ampliamos o bolo. Mas trazer um bolo e a ideia é que o bolo fosse feito pela própria pessoa. Olha, então, esse simples ato de um bolo ser feito por mim, eu fazer um bolo para os meus colegas, todo mundo fazendo o maior capricho. Então, isso é uma entrega de amor e de cuidado. E aqueles que estão recebendo também se sentem pertencentes. Né? Essa pessoa fez esse bolo para nós aqui. Então foi muito legal. Tu vê, é super simples de fazer, né? Mas deu um resultado muito legal. Então começa a trazer essa cultura de pertencimento. Nós temos a biblioteca coletiva, as pessoas trazem livros, é um troca-troca de livro, fica lá, troca-pega, né? Que qual tu quer, devolve, vai trazendo. Então, para estimular também a leitura. E fortemente agora a gente está trabalhando com a parte física mesmo. Então, a gente trouxe o yoga para dentro da Schumacher Contabilidade em todas as sextas-feiras, pela manhã, 7h30. É livre, quem quer sobe no 5º andar e faz a prática de yoga. Tem uma professora, que é minha professora particular já de muitos anos. Então, tem esse momento. Várias começaram a fazer fora também, então perceberam, né? Além disso, a gente levou as gurias pro spinning, fazer uma aula de spinning. Tem agora Vamos pro Corre, que é um movimento que está acontecendo na cidade, né? De corrida e caminhada. A gente fez um grupo, Vamos pro Corre. Então, sempre estimular esse autocuidado, esse olhar para o seu bem-estar físico e emocional. Porque, na verdade, a prática de atividade física, ela não é só física. Ela não traz um bem-estar só físico, né? Ela traz, para mim, principalmente, a saúde mental. Então, foi isso que eu quis reverberar também, né? Olha que legal. E proporcionar. E é o exemplo, né? As pessoas vêm fazendo, aí uma começa a fazer, uma experimenta, uma leva a outra, e assim a cadeia vai toda tomando uma proporção de bem-estar do coletivo. E retém o colaborador. São diferenciais. Se for pensar, gente, nós devemos ser o único escritório de contabilidade que tem uma aula de yoga semanalmente dentro da empresa. Se for pensar assim, olha que disrupção que é isso, total. Né? Total. E, então, enfim, Sim. Tá dando muito certo, porque as pessoas se sentem cuidadas. Né? Esse é o salário emocional. Claro, ele substitui o salário financeiro? Óbvio que não, né? Óbvio que as pessoas sempre vão, e a gente também vai sempre buscar a maior remuneração possível, mas não se limita mais só a isso, não. Né?
E se a gente não tá num ambiente leve, que a gente se sente pertencente, que proporciona isso, a gente não fica. E aí começa a rotatividade de funcionários. E eu acho que aqui, Cris, tu vai concordar comigo, diferente a geração, né? Se não tem esse ambiente, não vai conseguir levar o teu negócio para frente. Não. Essa é a verdade. Então, como é importante a gente ter esse olhar para pessoas, né? Exato. Não. E é isso que nos trouxe até aqui. Nós temos muitas pessoas que estão há muito tempo. Então, a gente vê casos de escritórios que tinha o dono e tinha um braço direito. O braço direito saiu, né? Se esfarela. Nós, graças a Deus, temos muitas pessoas que estão há muito tempo. E mesmo os mais jovens estão há muito tempo. Então, acaba que fica toda uma estrutura robusta de negócio, né? O andamento da coisa fica mais... E não exige, a gente acha às vezes que, nossa, tem que fazer vários investimentos. Olha, foram coisas super simples, cirúrgicas, simples, mas que resolveram total ali a questão que tu tinha, né? Eu quis provocar isso porque praticamente de 9 empresas que tu atende, para todas com problema, e aí vem muito a parte de pessoas, né? A rotatividade muito alta, não fica, e aí muitas vezes a gente quer escalar, quer dar o próximo passo, tranca em pessoas. Claro que a gente sabe que é uma série de situações que acontecem, né? Mas como um case legal, disruptivo, dentro de uma área extremamente tradicional, fez com que retessem os talentos, né? E vocês crescessem cada vez mais. Parabéns. E agora muito obrigada, me lembrei de mais uma questão que é assim, eu também comecei a olhar para cada um dos colaboradores e pensar o que essa pessoa tem de diferente que ela pode fazer de diferente e atuar no seu habitat natural dentro da contabilidade. Porque antigamente era tudo assim, tu entra, cai todo mundo naquela vala comum e você tem que fazer isso. Mas o que eu posso fazer diferente? Que nós temos um caso de uma colaboradora que ela dava aula. Então eu pensei, gente, por que a gente não cria um Schumacher Class externo, né? Eu fazia algumas pílulazinhas ali, mas enfim, por que a gente não cria aulas técnicas? E permite a essa pessoa que ela dê aula, já que ela gosta de dar aula, e é muito importante para os clientes, ou enfim, externo. E você vai abrindo novas possibilidades. Portas, né? E agora a gente já tem, então, já estamos um pouco mais fortes nesse bracinho de educação que a gente está abrindo, né? Que é justamente de treinamentos, tanto para clientes quanto externos, e acaba desenvolvendo todo mundo. Então, se tu consegue extrair daquela pessoa, consegue deixar ela tranquila e segura, para ela se sentir bem, né? E trabalhar. E ainda enxergar o potencial dela, ou o que ela gosta de fazer e tentar ajustar isso, fortalece muito. Fortalece todos, né? E um ponto positivo, fortalece porta para dentro, mas também para o teu cliente, né? Exato. Porque tu tá conseguindo ser cada vez mais relevante para ele, entregando mais solução, né? E isso nossa, entra lá, ajuda a ter uma clareza dos números, ter um entendimento, né? Para realmente ter esse embasamento forte. E ainda sai com todo... Exato. Nós temos um caso que aconteceu agora, essa semana. Um cliente que está mudando de tributação. Então, assim, é muito complexo. É um cliente varejo. Então, tem que fazer toda a mudança tributária nos sistemas. E ele estava desesperado e disse, Cris, eu preciso de ajuda porque as pessoas que estão lá lançando, elas não sabem fazer, né? E eu preciso de ajuda para logo. Então, nós tínhamos essa pessoa pronta, né? Já com essa didática. Ela já tem mais ou menos um material. Falei, olha, vem amanhã, a gente faz um treinamento aqui de 1h30. Acabei de receber aqui o WhatsApp dele, dizendo que foi excelente. Olha que legal. Então, assim, resolveu um baita de um problema que, na ponta, se tornaria custo para ele. Porque ia lançar errado, a compra que ele faz não é certa, ele não consegue calcular direito. Então, assim, a gente conseguiu resolver todo esse problemaço rapidinho. Né? Sim, proporcionou experiência para o teu cliente e a fidelização, tenho Exato. certeza. Dali vão surgir cada vez mais negócios, né? Essa é a parte legal. Que bom isso de fomentar a expertise dos funcionários, né? Achei muito bacana. É, muito legal. E, Cris, o que tu percebe hoje, né? Porque o contador, ele é visto como aquela pessoa chata, né? Pelos empresários. O que tu poderia nos trazer, assim, como principais erros cometidos dentro do que a gente já conversou, claro, mas também, assim... Por que é tão importante o teu papel, nesse papel estratégico dentro dos negócios? Bom, primeiro... O
o contador, ele tem um olhar global, assim, na formação dele, ele consegue agir em vários braços pro empresário, e para mim são os principais, né? Porque eu digo, não adianta, tem que vender. Cara, vende errado, vende com o cálculo, com a tua precificação errada para tu ver o que acontece, né? Então, assim, não é só vender, né? Não é só faturar. A gente tem que ter um olhar global. Então, o contador, da natureza dele, ele tem isso. E o contador também, da natureza dele, ele gosta de olhar esse micro que a maioria das pessoas não gosta de olhar, né? Que é o detalhamento, que é, de fato, o que fica aqui. Então, aproveitar essa pessoa que, por lei, tu precisa ter do lado para te auxiliar. Bom, o que eu preciso saber, né? Porque tem coisas que é o contador que vai ter que saber e resolver. Por exemplo, qual é a melhor tributação. Aí o empresário não precisa saber, ele precisa entender o que impacta, mas quem vai fazer esse enquadramento, obviamente, é o contador. Então, isso as pessoas têm que separar um pouco. O que o contador precisa ele fazer, ele resolver, e o que ele pode me auxiliar a eu enxergar aqui dentro, né? E são poucas coisas, são algo, hoje está na moda, né? O tal dos KPIs, né? Todo mundo tem, eu tenho que olhar os... Cara... Assim, escolhe 3 índices. São 3 índices. Escolhe esses 3, monitora 3. Estou monitorando direitinho? Bom, vou pegar mais 3 desse outro assunto. E assim a gente vai indo. Eu percebo que as pessoas querem fazer muito, ou os gestores têm uma questão assim, eles querem muitos dados, né? Eles querem relatórios. Cara, ninguém olha aqueles relatórios e ninguém tira nenhuma conclusão naqueles relatórios. Então, assim, vamos fazer um relatório direito e vamos olhar um índice. Beleza? Tá, daí a gente está monitorando esse aqui. Quando a gente ficou maduro nesse, vamos olhar mais um e vamos olhar mais um. E vai te trazer uma assertividade na tomada de decisão muito melhor, né? Isso, eu digo, limpa, sabe? De novo aquilo, vamos ficar com o que interessa. Assim. Então, assim, sim, tem um bilhão de coisas que tem que ver, sim, porque empresas têm 1 bilhão de coisas que tem que ver. Mas já que eu não estou vendo nada, e às vezes a gente tem que dizer para o empresário, olha, tu não está vendo nada, tu está só fingindo que tu está vendo. Tá? Então, já que tu não está olhando nada, vamos começar a olhar para isso aqui. Aí vamos monitorar esse aqui. Então, eu às vezes sou muito direta, né, com os clientes, assim, com as pessoas, eu falo, porque tem que dar um choque, né? Sim. Às vezes as pessoas têm essa ilusão de que estão comandando tudo, de que tem tudo. Cara, não é assim, né? Então, vamos controlar aos pouquinhos aqui, vamos respeitar o tempo das coisas e aproveita essa pessoa que tem conhecimento para te ajudar. Fala com ela. Né? Também existe isso, porque muitas vezes, meu contador não fala nada, a pessoa não pergunta, não some, a pessoa não pergunta, ela some, ela não responde, então o contador também não vai ficar ali, né? Agora, busca o contador, eu sempre digo, pergunta, liga. Ali no escritório a gente tem uma frase que a gente fala, liga e pergunta antes de fazer. Porque muitas vezes faz as coisas, depois vem lá aquele horror, a gente não tem como destrinchar. Então, não custa nada ligar, não custa nada perguntar. Cria esse contato. Esse vínculo que ele é extremamente importante. Né? Exato, é um vínculo. Eu digo que a gente sabe de muitas coisas que muitas vezes a própria família do cliente não sabe, né? Então, assim, já é uma profissão preparada para isso, para o sigilo e tal. Então, aproveita isso. Então, é parte também dos clientes aproveitarem. Nós temos clientes que falam, eu não quero nada disso, eu quero só o compliance, né? Eu quero que tu me calcule a guia e acabou. Beleza, tá clara a relação, né? E tem contadores que trabalham dessa forma também. Mas tem outros que dizem, olha, eu preciso de ajuda. Se tu precisa de ajuda, a gente está aqui para isso, né? Vamos entender, vamos conversar, vamos aproximar. Exatamente. Isso vale para empresários grandes, para empresários pequenos, para profissionais que estão iniciando. É importante a gente conscientizar, porque realmente, né, se não tem o entendimento dos números muito bem definidos e com clareza, que é um dos fatores que tu trouxe aqui também, a gente não vai conseguir dar o próximo passo, né? Eu digo que os números doem, né? Olhar os números dói. Sempre dói. É a hora da verdade. É a hora da verdade. Os números não mentem. Por isso que eu amo os números, eles não mentem. Então, tu tem que lidar com aquilo. E é por isso que muitas pessoas não olham. Porque esse afastamento, ele é proposital também, né? Eu não tenho tempo de olhar.
Será que tu não tem rede? Realmente é tempo que tu não tem para olhar, né? Então, tem muitas coisas... Agora a gente começa a entender, né? Eu gosto muito da psicologia financeira, né? Da psicologia envolvida, das emoções envolvidas nessa relação das pessoas com os números. Tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Então, às vezes as pessoas não querem olhar também, né? E eu vejo muito assim, a gente tá vendendo muito, nossa, tá uma coisa assim, tá uma loucura, né? E aí tu vai ver, não é isso, né? E um ponto aqui crucial, Cris, que eu vejo muito em profissionais liberais. A faculdade, ela não ensina a ser um empresário, ela te ensina a ser operacional ali das profissões, né? E aí, quando a gente começa a investir no marketing, trazer visibilidade, aquela coisa toda, começa a movimentar o negócio, e aí chega o momento dele fazer investimentos. E aí tranca. Começa a trancar porque não tem uma organização, roubou, assaltou a própria empresa, e aí não consegue reinvestir, não consegue dar o próximo passo e tranca. Então, como é importante ter um olhar estratégico, né, que traga esse embasamento, que de fato te direciona para o caminho certo. Porque o marketing não vai resolver o problema se não está muito bem definido isso, né? E é o básico. E as pessoas eram no básico, porque elas não se enxergam como um negócio e por conta disso, eu não preciso do contador, né? E aí eram ali. Onde não deveria. Exato. E isso é tão simples de ser feito, esse direcionamento, na verdade, é sentar e fazer um plano, né? Então, assim, bom, estou aqui, eu quero chegar ali. Como é que eu vou para Porto Alegre? Bom, para ir para Porto Alegre eu tenho que passar por Estrela, eu tenho que passar por Teutônia. Então, assim, qual é o plano? A gente faz os pontos de checagem. Estou passando por Estrela, estou checando o caminho, né? E quando a gente tem essa clareza, de novo eu trago, né, a clareza do caminho e dos pontos de checagem, tu dorme tranquilo. Porque senão, mesmo que tu esteja certo, tu não sabe se tu tá certo ou se não tá, e daí tu não dorme, porque meu Deus do céu, e agora? Eu não vou ter dinheiro pra pagar, e não sei o quê. Porque tu não tem esse plano, né? Agora, se eu sei, bom, deste faturamento ou deste valor que está entrando na empresa, tanto eu vou retirar para mim, tanto eu vou deixar aqui de reserva, tanto eu deixo para isso, tanto eu deixo para aquilo, tu vai entrando nesse ciclo natural, tu já vai respeitando essas métricas e tu sabe que tu tá certo e tu sabe que tu tá seguindo o plano, então, consequentemente, tu vai dormir tranquilo, né? Sim. O dinheiro é do negócio. O dinheiro é do negócio. Esses dias eu falava, né? Os 3 pontos que as empresas quebram, né? O primeiro é não ter lucro, né? Então a maioria dos empresários não sabe se tem lucro ou não. O segundo é a questão do fluxo de caixa. A empresa até pode ser lucrativa, mas não tem fluxo de caixa, há um descompasso entre o recebimento e o pagamento. E o terceiro é o eu mereço dos sócios, né? O eu mereço dos sócios. Esse é o que a gente mais vê, né? E é difícil, depois que tu conquistou esse eu mereço, que muitas vezes é o ego, que tu tem que provar pra mãe, que a mãe disse que tu ia quebrar esse negócio, e daí tu tem que provar pra ela através da tua ostentação da riqueza que tu não quebrou. Então, que tu deu certo. Que tu deu certo, a empresa lá deixando de pagar tributo com dívida, mas tu tá lá com a caminhonete do ano, né? Então, por isso que eu falo da questão da emoção junto, porque muitas vezes essas questões estão envolvidas. Sim. E, de fato, podem quebrar uma empresa porque enriqueceram o sócio da empresa. Então, assim, clareza, plano, né? É simples assim, é fácil. Pode não ser fácil se tem uma questão emocional muito forte envolvida, mas é simples de saber o que tem que ser feito. A gente só precisa buscar essa clareza, esse entendimento e veja como volta para as emoções, né? Como o autoconhecimento ele é importante, inclusive nesse ponto. Exato. Então, por isso que a gente traz de novo ali o Schumacher Saúde e Bem-Estar, né? A questão do autocuidado, que também faz parte, o autoconhecimento, né? E tem uma frase do escritor do livro Psicologia Financeira, que para mim é ótimo, ele diz assim, você não é uma planilha, você é uma pessoa com emoções. Então, isso define muitas coisas, né? Sim. Que a gente olha, 2 mais 2 é 4, mas quando eu tenho que transformar esse 4 juntando a minha emoção, tranca, né? É bem isso. É um contexto que precisa estar bem alinhado para chegar na visão que a gente deseja ter aí para o negócio, né?
E Cris, o papo está muito bom, mas para nós finalizarmos, eu queria entender de você, com a tua bagagem, com tudo aquilo que tu já vivenciou, destravou, o que tu poderia dizer para esse empreendedor, para esse empresário, profissional que está nos ouvindo, deixar assim como um aprendizado? Se ele está começando a empreender agora, se ele está começando a se posicionar, enfim, qual seria teu conselho? Peça ajuda. As pessoas ajudam. Se a gente pedir ajuda, se a gente for vulnerável, falar das nossas fraquezas, a gente consegue o que a gente quer. Então, peça ajuda para quem tem disponível do teu lado. Mesmo que não for a pessoa ideal, vai com o que tem naquele momento. E isso vai trazendo mais clareza, mais amadurecimento. E é isso. O mundo, ele tem muitas pessoas boas, né? A gente acha que esse mundo dos negócios assim, um mundo muito competitivo, mas também pode ser muito colaborativo, e eu quero trazer especial atenção aqui às mulheres, né? As mulheres, elas têm um olhar de mais sensibilidade, sim, só que elas também têm que ter um olhar de mais sensibilidade com as colegas e com elas mesmas também, né? Isso às vezes a gente falha, né, Miriam? É verdade. Mas, enfim, eu acho que o primeiro passo, assim, não tenha vergonha de pedir ajuda e de dizer que não sabe. Porque, de novo, o ego, né? O ego, não, eu sei, eu faço e tal. Será que mesmo a gente sabe fazer tudo, né? Então, se colocar na posição de humildade, leva a gente a lugares muito incríveis. Não, é bem isso. Eu acredito forte no que tu traz, Cris, e sem dúvidas, né? A gente tem que entender que o fracasso ele faz parte e que a melhoria ela é contínua, mas sempre tem alguém que está pronto ali para te ajudar. A gente só precisa aceitar ela. Isso aí. E é um ato de coragem. É um ato de coragem. A humildade é um ato de coragem. Perfeito. Cris, muito obrigada pela tua presença. Eu tenho certeza que o nosso papo foi muito enriquecedor, que vai ajudar muitos profissionais que nos acompanharam. E aqui o nosso agradecimento. E se você gostou desse episódio e está nos ouvindo pelo Spotify, já nos segue aqui. Ou se for pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para receber semanalmente um episódio exclusivo de Por Trás do Anúncio. Muito obrigada.